Bem, toda a história tem um começo. Hoje eu vou narrar como um Bandicoot obteve a arma mais poderosa do universo. Na ramificação original, o Omnitrix caiu próximo a um garoto de 10 anos, onde mesmo se tornou uma lenda entre as lendas. Seu nome era Ben Tennyson, mas nessa dimensão o Omnitrix caiu em um lugar bem afastado e distante da criança de 10 anos. Meu nome é Professor Tropi e serei seu guia nessa jornada. Essa é a parte 1 do episódio 1 da teoria do Crastrix. Base Dominator. Como estão os preparativos? Estamos em cerca de 85% prontos para ligar o Dominator, e temos 100% de êxito com as criações e controle dos Titãs. Ótimo, você vai querer dar continuidade, tio? Não será necessário, você fez um bom trabalho. Eu irei testar meu novo brinquedo. Engine, prepare o dirigível. Iremos para Ilha Vumpa. Já que você tá indo para lá, aproveita e colete uma quantidade boa de mojos no dirigível. Por quê? Tô tentando criar uma nova maneira de utilizar o mojo como bateria no Dominator, já que para fazer ele funcionar, precisamos de muita energia. E os cristais do poder que eu utilizei não é o suficiente. Está bem, depois quis destruir Crash com isso. Eu trago seu mojo. Esse é o tal relógio do espaço que você passou meses tentando fazer funcionar. Não parece nada impressionante. É porque você não viu ele ainda em ação. Vou indo, tenho um Bandicoot para destruir. Eu irei também, quero ver do que o aparelho que quase destruiu minha árvore é capaz de fazer. Você ainda não superou esse pequeno incidente. Tem sorte que eu não te torturei, para descontar minha raiva. Rabugento. Mestre, também quero ir, não você vai ficar. Terminou o que eu lhe ordenei a fazer, ainda não, mestre? Então termine logo. Com isso, Cortex, Uka Uka e mais um titã poderoso iriam para Ilha Vumpa. Por enquanto tudo ocorre como na história original. Crash havia encontrado a Coaco, mas antes de salvá-lo, finalmente nos encontramos. Crash, prepare-se para sua destruição. Hora de vir a Titã. Cortex viraria o Snipe, e aproveitando de sua velocidade, lançaria penas de energia. Crash desviava com dificuldade. Crash rapidamente já estava se adaptando ao Snipe Cortex. Nesse momento Cortex apertaria o símbolo. Viraria Battler com sua agilidade, acertaria Crash, prendendo ele dentro de um tornado. Em seguida, pressionando o símbolo mais uma vez, se tornando Bouncer, seus golpes criavam impactos de explosão ao golpear Crash. Em seguida, se tornando Rhinorolar, esmagando Crash. Aquaco ao longe, viria Crash, sendo derrotado, mas aquela gaiola tinha algo que impedia ele de usar seus poderes. Crash cairia no chão. Cortex, em forma de Spike, se aproximava de Crash. Últimas palavras. O que é isso? Cortex ficaria impressionado com o barulho da explosão. Nesse momento Crash aproveitaria e acertaria um soco no símbolo do Cortestrix, fazendo Cortex voltar ao normal. O que, como você fez isso, mas antes de ativar novamente, Crash arremessaria Cortex para muito longe. Cortex cairia próximo do seu dirigível. E aí você matou ele com seu dispositivo. Ainda não, mas quase conseguir. Foi o que esperava, inútil como sempre. Com isso ambos iriam coletar o mojo em um templo próximo. Droga, aquele soco do marsupial danificou Cortestrix. Pelo visto, eu voltei até 10 minutos transformado. Pelo menos durante esses 10 minutos transformados, eu ainda posso ficar me transformando em outros titãs durante esses 10 minutos. Dizia Cortex, enquanto analisava seu dispositivo. Você está bem, Crash? Aquele dispositivo do Cortex é estranho. Você viu? Ele se transformou em várias criaturas. Só de tocar naquela coisa. O que será que está acontecendo? E o mais importante, o que foi aquela explosão? Foi algo forte, parecia uma bomba. Aqui as coisas seguiriam normal até no momento da batalha contra o Yokotopus. Os diálogos são os mesmos, até certo ponto. Cortex, em sua arrogância e ego inflado, começaria a conta de seu novo aparelho, Cortestrix.
contando como adquiriu, como reprogramou, até chegar aonde estava. Nossos heróis ficariam impressionados com a descoberta. Cortex perceberia que já havia coletado bastante mojo. Uka iria levar o dirigível ao Dominator. Cortex ficaria para enfrentar Crash, mas ele não estava sozinho. Um pequeno exército de Spikes, Snipes e Goz estavam sobre suas ordens, e uma criatura chamada Yokotopus também se fazia presente. Hora de morrer, dizia Cortex ao se torna Bouncer novamente. Esse aqui eu gosto. Crash e Aku estavam lidando bem no começo, mas Crash aos poucos estava perdendo. Ele não conseguiria lidar com todos ao mesmo tempo. E principalmente Cortex fazendo trocas rápidas de transformação, que dificultava Crash. Crash cairia no chão. Aku seria preso em uma gaiola feita de areia. Preso de novo não. Fiquem aí. Bem, agora você vai morrer. Marsupial maldito. Crash. O que foi isso? Você está bem, irmão? Pera, é você, Crunch, o que você está fazendo aqui? Você não estava preso. Longa história. Eu iria cuidar de você depois, mas já que esta aqui também vai morrer. Bem, diz no dia que você me criou, eu nunca tive a oportunidade de te agradecer. Bem, hoje é o dia para eu ter essa oportunidade. Cortex iria para cima do Crunch. Ele desviaria e com movimento rápido lançaria um ataque de energia que mandaria Cortex para longe. E ao mesmo tempo todos os titãs que estavam próximos. Rapidamente, libertando Aku. Crunch como fez isso, é uma longa história. Vai rápido, ajuda o Crash. Certo. Droga, ele voltou. Você vai pagar. Pode vir. Ambos colidiriam golpes. Crash despertaria, vendo Crunch, que estava com muita dificuldade em lidar com Cortex e suas transformações, e ao mesmo tempo lidando com Yokotopus. Crash enfrentaria o gigante monstro. Em seguida, controlando o Titã, logo Crash com seu Titã e Crunch colocariam Cortex em dificuldade. Passariam 10 minutos. E Cortex voltaria ao normal. Droga, já passou 10 minutos. Acabou Cortex. Dizia Crunch enquanto levantava Cortex pelo pescoço. Fala, onde está a Coco? Vai fazer o quê? Me bater? Não vou afundar sua cara. Que medo. Logo Crunch ameaçaria acabar com Cortex. Ele sorrir. Cortex sabia que se ele estivesse sendo ameaçado, o Cortestrix se ativaria automaticamente pela trava de segurança. Ao detectar perigo. Se tornando Slade. Isso não vai ficar assim, eu vou voltar. Dizia Cortex enquanto escapava de Crunch, e seguida virando Butler, e voando com toda a velocidade. Ele fugiu. Não tem problema. Agora. Nós iremos pegar ele depois. O que era aquelas transformações? Bem, de uma forma bem resumida, um aparelho chamado Omnitrix caiu do espaço, e ele de alguma forma modificou e transformou o aparelho em seu novo brinquedo, e em seguida adicionou o DNA dessas criaturas denominadas Titãs, e agora ele pode se transformar nelas. Ele chama de o aparelho em Cortestrix, o relógio esquisito que tá no pulso dele. Omnitrix, então é isso, as peças se encaixaram. Esse é o tal Omnitrix então. Bem, voltando ao tema, Crunch, o que são esses novos poderes e como passou daquele gelo? A história é longa. Eu estava lá, parado, quando apareceram alguns robôs estranhos que me atacaram e quebraram o gelo. Eu não podia ficar parado, então comecei a lutar com todos. Quando os destruí, comecei a andar. Foi estranho vê-los seguindo na mesma direção que o Crash estava indo. Comecei a segui-lo e cheguei a um templo. Vi que eles estavam construindo algo, uma estrutura enorme. Comecei a destruir os robôs menores. Foi então que, de repente, aquela estrutura gigante se transformou em um robô e me atacou. Tentei revidar, mas ele era muito resistente. Logo ele me capturou. Apareceu um robô voador e projetou uma espécie de holograma. Tudo que eu lembro é de uma voz gritando: onde está o Omnitrix? Eu respondi que não sabia do que ele estava falando. Ele se irritou e mandou os robôs me destruírem.
Ele começou a me apertar, senti uma dor enorme. Em seguida, ele me arremessou dentro do templo. Fiquei inconsciente. Tudo que lembro é de uma voz dizendo: levante-se e lute novamente. Quando abri os olhos, vi alguns rostos familiares. Esse ser me disse: você esqueceu como usar os poderes deles, por isso estão assim. Você precisa de mais poder para vencer. Perguntei: por que quer me ajudar? Ele respondeu: eu estava descansando, e eles me despertaram. Agora meu espírito está solto. Para que eu possa descansar, minha máscara Tiki, que está na terra, precisa ser destruída. É ela que me prende aqui. Lhe ofereço meu poder, em troca de você quebrar essa ligação. Eu concordei. Quando despertei, estava todo machucado, mas ainda podia andar. Logo encontrei a máscara. Quando a toquei, seu poder veio para mim. Senti que estava diferente. Mas antes de sair, destruí a máscara. Enquanto saía do templo, ouvi uma voz agradecendo. Creio que era o espírito. Então fui atrás do robô novamente. Tivemos uma luta equilibrada. Minha força havia duplicado. Concentrei toda a energia no meu braço e disparei contra o núcleo dele. Isso causou uma grande explosão, que pode ser ouvida em todas as ilhas. Explosão. Será que foi a mesma explosão que distraiu o Cortex? Dando tempo de você atacar o Cortestrix. Depois disso, resolvi procurar vocês. Entendo, você conhece aquele espírito, Ako? Crunch daria as características da máscara Tiki. Não tenho certeza. Muitos lemurianos que morriam em batalhas eram enterrados abaixo dos templos, como forma de honrar suas memórias e sacrifícios. As máscaras eram maneiras de se manifestarem novamente na Terra. Creio que ele só pediu para destruir a máscara porque queria realmente sair deste plano e ir direto para o descanso eterno. O ataque do robô, de alguma forma, deve tê-lo despertado fora do alcance da máscara. Como ele não conseguia acessá-la para fazer o que eu faço, acabou se conectando com você durante sua inconsciência. Ele estava preso em nosso plano, sem poder voltar ao corpo. Algo o impedia de se conectar à máscara e você libertou o espírito dessa prisão. Por isso ele te deu seu poder, como forma de agradecimento por tê-lo libertado. Deve ser. Bem, chega de papo. Vamos salvar nossa irmã. Sim, vamos. Pronto, Crash. Base do Dominator. E a tio matou ele. Não, o Crush atrapalhou. Você não faz nada direito, seu incompetente. Tio, você vai querer assumir os planos. Não, tenho que programar novamente meu Cortestrix. Faça o que você quiser. Eu só vou querer destruir os Bandicoot primeiro, e governar o mundo depois. Faz o que você quiser. Eu achei que ele ia querer tomar o controle de volta, mas não quis. Deixa assim. Você chegou a ver esse aparelho em ação? Sim, mas não tenho interesse. Vou terminar os preparativos com Dominator. Com ela fazendo o serviço, será mais fácil. Muito bem, Nina. Sabia que você era melhor que o imprestável do seu tio. Mestre, você chegou? Sim. Tenho que modificar novamente o Cortestrix. Me diga, o que eu lhe ordenei, conseguiu fazer? Sim, mestre. Está quase completa. Está 91%, muito bem. Logo eu terei poder de volta. Nada vai me deter.